Olá, boa noite, seja bem-vindo ao webinar da Errara. O meu nome é Marco Antônio e o tema de hoje é sobre o manejo de percevejos na cultura da soja. Essa que é uma praga que tem tornado-se muito importante na sojicultura brasileira, causando perdas tanto de produtividade quanto de qualidade. E para falar sobre esse tema tão importante e o seu manejo, hoje nós temos dois convidados especiais. O seu Jacob Neto, do IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, e o DM Takal, consultor de desenvolvimento de mercado da Errara. Jacob Neto, você está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, estou te ouvindo. No meio da apresentação, aqui embaixo vai aparecer para vocês um link para que vocês possam enviar as suas perguntas. Fiquem à vontade, interajam com a gente, para que nós possamos, ao final de cada apresentação, poder sanar as suas principais dúvidas. Boa noite, estou te ouvindo. Tudo ok? Desde já, muito obrigado, seja bem-vindo e, bom, agora é contigo. Beleza, muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a Errara, né, pelo convite, o Takal, por ter feito esse convite. Para mim é uma grande satisfação estar falando de um assunto tão importante, né, no contexto, e espero poder estar contribuindo com vocês para tirar as dúvidas aí do pessoal. Sempre muito bom falar de manejo integrado de pragas. Bom, pessoal, como proposto pela Errara, né, estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o manejo de percevejos na cultura da soja. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Jacob Neto, tenho mestrado e doutorado na área de entomologia agrícola pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Unesp do Estado de Jaboticabal. Sou natural do Estado de São Paulo, já faz 5 anos que estou atuando aqui no Mato Grosso como pesquisador no Instituto Mato Grossense do Algodão. Para quem não conhece as nossas bases aqui no estado do Mato Grosso, fica o convite. Eu trabalho numa empresa privada, né, que ela trabalha em pró ao produtor de algodão. E como vocês sabem, o produtor de algodão não planta só algodão, acaba trabalhando com outras culturas nesse cenário de sistema produtivo aqui do estado. Vou trazer alguns exemplos de dentro do estado. Sei que tem gente do Brasil inteiro assistindo, mas fico à disposição aí para tirar qualquer dúvida, tá? Para quem estiver passando pelo Mato Grosso, fica o convite. Nós temos 3 estações no sul do estado: Primavera do Leste, Rondonópolis e Campo Verde, e 3 estações ao norte do estado: Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Sorriso, Campo Novo do Parecis e Sapezal. Bom, para falar um pouco de pragas, né, de manejo de pragas, a gente tem que entender o contexto. O Brasil, um dos principais países produtores, né, nós somos um berço agrícola. Para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei somente 3 culturas. Para a gente do estado do Mato Grosso, seriam as 3 principais. Se a gente pega a soja, que é nosso assunto de hoje, o Brasil, na atual safra, com 36,8 milhões de hectares semeados, sendo 10 milhões de hectares dentro do estado do Mato Grosso. Se a gente pega a cultura do milho, Brasil, 17,9 milhões de hectares semeados, 5,3 milhões de hectares no estado do Mato Grosso. E o algodão, que é uma cultura muito importante para a gente, tá? O Mato Grosso é o principal estado que planta algodão. Brasil, 1,7 milhões de hectares, e no Mato Grosso, atualmente, a gente conta com 1,1 milhão de hectares. Tudo isso é possível devido ao clima que nós temos, tá? E a mecanização, e o empenho sempre do produtor, que é a peça fundamental dentro dessa engrenagem. Aqui um exemplo do nosso sistema produtivo, antes de nós falarmos do manejo das pragas em si, dos percevejos, né? Aqui eu trouxe um gráfico do volume de chuvas que nós temos aqui na região de Primavera do Leste, tá? Aqui tem os milímetros acumulados, né? A média de milímetros para cada mês. Como vocês podem ver, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são os meses mais chuvosos. E em cima disso é montado o nosso sistema de produção. Como vocês podem observar por esse slide, a soja é sempre a primeira cultura do ano agrícola, vamos dizer assim. Normalmente, o que nós temos aqui na região? O produtor adota o sistema soja-milho, ou o produtor que planta algodão, normalmente adota o sistema soja, uma cultivar um pouco mais precoce, e depois inicia o plantio de algodão aí a partir de janeiro, ok? A soja aqui sempre na segunda quinzena
a partir da segunda quinzena de setembro, que é quando termina o nosso vazio sanitário estadual. Para falar de pragas, hoje a gente não pode se dar o luxo de falar de pragas por cultura, nós temos que falar do manejo de pragas visando sempre o sistema agrícola. Como eu falei para vocês, no nosso caso, nós temos a soja, o milho e o algodão como os componentes principais. Então, esse sistema é muito intensivo, exerce muita pressão de seleção pelas proteínas inseticidas proteínas com ação inseticida que estão sendo expressas por essas 3 cultivares, pelo manejo inadequado em alguns pontos de algumas pragas. Essa pressão de seleção é sempre contínua. Isso causa alguns desequilíbrios. Nós estamos numa região que é muito úmida, há necessidade de inúmeras aplicações de fungicida para o controle de doenças foliares, também de herbicida para o controle de plantas daninhas. Os fatores bióticos e abióticos da região, das pragas e da região são totalmente favoráveis à dinâmica dessas pragas, que também tem fatores ecológicos extremamente favoráveis. Então, a gente tem que pensar no manejo de pragas sempre dentro do sistema produtivo. O percevejo hoje, que nós vamos debater, né, principalmente na cultura da soja, no entanto, é uma praga que tem capacidade, o percevejo marrom é uma praga que tem capacidade também de acometer a cultura do algodão. E sem falar também do percevejo barriga verde e também do percevejo marrom, que atua como principal praga inicial da cultura do milho. Ok? Vamos falar um pouco da cultura da soja. Qual que é o cenário atual da soja? A gente observa sempre o que os programas de melhoramento têm buscado hoje, até para essas cultivares estarem dentro e se adaptarem bem a esse sistema produtivo, ok? Então, são cultivares com ciclos mais curtos, ou seja, a precocidade é um caráter desejado. Elas apresentam um crescimento indeterminado, né? As cultivares mais antigas têm as fases fenológicas bem definidas, crescimento determinado. Hoje não, a maioria das cultivares tem esse crescimento indeterminado. Alto teto produtivo, isso é essencial. Alta tolerância ou resistência a uma série de doenças ou pragas e com a expressão de algumas proteínas inseticidas para o controle principalmente de lepidópteros. Quando a gente fala de manejo de pragas, nós temos que levar todas essas considerações, levando todas essas considerações, porque é de extrema importância para a gente ter sucesso no manejo. Aqui eu trouxe um exemplo, né, das biotecnologias liberadas no Brasil para plantio. Aqui nós temos a soja convencional, né, não tem expressão de proteína inseticida. Desde 2010 está liberado pela CTN-Bio a Intacta RR2, que é a soja que expressa a proteína CRI1AC, bastante conhecida. E nos últimos anos, já liberado pelo CTN-Bio, mas com poucas áreas comerciais plantadas, outras tecnologias que vêm com o acréscimo de outras proteínas inseticidas. Por exemplo, a tecnologia Conquesta, CRI1AC com CRI1F, e algumas outras plantas que estão liberadas no CTN-Bio, mas ainda não temos áreas comerciais, que é a soja com CRI1A 105, mais CRI2AB2, CRI1A 105, CRI2AB e CRI1AC, tá? Isso são coisas que estão para vir aí no cenário próximo. Bom, falar de manejo integrado de pragas, principalmente em grandes áreas, a gente tem que levar sempre em consideração esses pontos. Aqui nós temos a chamada Casa do MIP, né, para quem já teve aula de entomologia, já viu muito falar de manejo integrado de pragas, essa é a base das nossas tomadas de decisão. Então, a gente tem aqui o alicerce da casa, sempre levando em consideração taxonomia, amostragem, nível de controle e a mortalidade natural. Então, essas são as bases para a nossa tomada de decisão. Em cima dessas bases, a gente vai empregar as técnicas de manejo, e aí a gente tem as ferramentas, né? A gente tem inseticidas, controle biológico, feromônios, plantas transgênicas, variedades resistentes, e o que a gente pode fazer nesse ambiente para desfavorecer a praga e favorecer a entomofauna, os insetos benéficos. Eu sempre falo nos meus treinamentos e minhas palestras que o MIP sempre vai ter maior sucesso quando são levados em consideração todos esses pontos. A gente não pode se apoiar sobre uma única coluna. Então, tudo que a gente empregar para tornar esse ambiente, usando todas essas colunas, a gente torna um ambiente mais sustentável e consegue empregar o MIP como o manejo integrado de pragas com maior facilidade.
Aqui um ponto, a gente vai falar um pouco de controle de pragas, né? Então, o controle de pragas depende de diversos fatores. Como eu falei, se a gente tiver que usar um inseticida para o controle de uma praga, a gente tem que estar sabendo qual inseticida a gente tem que aliar. Produto com time de aplicação com população da praga. E qual que vai ser o parâmetro, o ponto que eu vou conseguir, que vai me determinar o ponto correto? É sempre o monitor, tá? Sempre o monitoramento. Então, o primeiro ponto para ter sucesso no MIP é ter um programa de monitoramento bem estruturado. Porque se eu usar um bom produto no time incorreto ou na população da praga, no nível de controle errado, eu posso estar ocasionando um impacto nesse ambiente que vai ser muito mais desfavorável do que ter o sucesso nesse controle. Não adianta eu usar um bom produto aplicado em time incorreto. Então, tudo isso é importante e tem que ser levado em consideração. Aqui, vamos falar um pouco de percevejos, né? Esse é um trabalho já bastante antigo, de 1999, né? Mas a gente sempre leva ele em consideração, porque o que a gente tem visto atualmente é justamente isso. Aqui nós temos, no eixo X, né, o estágio fenológico da cultura da soja, e aqui no eixo Y a gente tem o número de percevejos, o índice populacional de percevejos. Então, o que nós vemos normalmente? Semeou-se a soja, inicialmente a gente tem uma população muito baixa de percevejo, tá? Essa população começa a aumentar quando a soja entra aqui no estágio reprodutivo. Ela vai aumentando gradativamente, tá? Então, a gente chama aqui de período de alerta, é quando a população está crescendo, primeiro tem o período de colonização, depois de alerta, e aí entra no período crítico, é quando a população estoura, quando ela aumenta drasticamente em número. Então, a gente sempre tem um pico populacional em final de ciclo, tá? E depois essa população, a soja entra em senescência, essa população vai migrar para outras plantas hospedeiras ou para outras culturas que vão vir na subsequência. Então, por isso que eu digo, nós temos que pensar no manejo de pragas, entendendo o contexto, entendendo o sistema produtivo da região, porque normalmente, o que nós vamos ter aqui depois dessa soja? Ou vamos ter um milho de segunda safra, ou um algodão de segunda safra. E esses percevejos que estão migrando para essas áreas podem acometer ou causar prejuízos para essas culturas, tá? Por exemplo, quando eu falar de percevejo barriga verde, né, ou de Kellops, o controle aqui no final da cultura da soja e antes da semeadura do milho é de extrema importância, tá? Porque se eu começar a safra do milho com uma população muito alta, eu vou ter um grande nível de dano nessas plantas que, consequentemente, vai virar prejuízo para o produtor. Bom, vamos falar do manejo do complexo de percevejos. Basicamente, na cultura da soja, a gente tem dois grupos, vamos lá. São os percevejos que causam dano direto na cultura da soja, os mais famosos, né? Euquistos eros, que é o percevejo marrom, Pesodoros, Guildini, que é o percevejo verde pequeno, Nesara viridula, que é o percevejo verde, e alguns outros percevejos que ocorrem em uma escala um pouco menor, mas também são de importância agrícola. E temos os percevejos que eles não chamam atenção por causar tanto dano na cultura da soja, que é o caso do Dichelopes. Normalmente ele aparece já no final de ciclo, o produtor às vezes não dá tanta importância, no entanto, ele é uma praga potencial para o cultivo que está vindo na subsequência, nesse caso o milho. O Euquistos, que é o percevejo marrom, ele atua das duas formas, mas atua principalmente causando dano direto na cultura da soja, ok? Então, vamos falar primeiro dos percevejos que causam dano direto na cultura da soja. Esses são os três principais exemplos no Brasil, né? Percevejo verde pequeno, Pesodoros guildini, o percevejo marrom, que é o Euquistos eros, e o percevejo verde, que é o Nesara viridula. O nosso principal problema, vamos colocar assim, 70% do problema, a gente está aqui, ó, com euquistos. No Mato Grosso, esse percentual ainda é maior. A gente tem uma população muito grande de euquistos. Pesodoros aparece esporadicamente e Nesara praticamente a gente não observa aqui nas áreas de cultivo. É um percevejo que gosta de regiões um pouco mais frias. Então, o nosso grande problema é euquistos eros. Aqui um trabalho também, já de alguns anos,
que mostra a distribuição das populações de percevejo no Brasil, tá? Vocês notem que praticamente no Brasil inteiro a gente tem a presença de euquistos zeros, tá? Praticamente em todas as regiões. E como eu disse, no Cerrado, aqui no Mato Grosso, o nosso grande problema realmente é euquistos, ok? Vamos falar um pouco de euquistos, que é o nosso foco principal. Ele é a principal praga da soja no Brasil, sem dúvida. É um inseto que apresenta 5 ístares ninfais, né? O ovo bem característico, uma postura colocada em fileira dupla, os ovos são amarelos. As ninfas passam por 5 estágios ninfais e aí nós temos o adulto, que ele é bem característico, né? Tem essas duas extremidades aqui bem escuras e essa meia-lua aqui, bem característica no centro do inseto. É um inseto que ele pode se alimentar de várias plantas hospedeiras e também, em algumas regiões, durante os meses mais frios, né, ele pode realizar uma hibernação parcial, ficando 7 meses sob estado vegetal. Então, praticamente, a gente acha que a praga não está lá, no entanto, ela só está aguardando a cultura da soja quando semeada para voltar a atacar essa cultura. Não tenho dúvida de falar para vocês, por exemplo, no Mato Grosso, euquistos é a principal praga da soja e, assim, nós só não temos muito problema no algodão devido à população que nós temos de bicudo. Porque se nós tivermos uma população mais baixa de bicudo ou tivéssemos o bicudo ausente do sistema, não tenho dúvida em falar para vocês que euquistos também figuraria entre as principais pragas da cultura do algodoeiro. Porque muitos dos inseticidas que são utilizados para fazer o manejo de bicudo acabam tendo alta eficiência sobre essa população de percevejo. Então, a gente tem esses danos ou ocorrência, muitas das vezes mascaradas devido ao manejo de bicudo que é empregado. Pseudoras guildini é um percevejo também que apresenta 5 estágios ninfais, né? O adulto é bem característico, com essa mancha aqui, ó, em cima, essa mancha bem escura, tá? Os ovos são pretos, diferente dos ovos de euquistos. E a ocorrência maior desse inseto é no sul e no sudeste do Brasil. Na época que eu estava fazendo meu mestrado e doutorado na região de Jaboticabal, naquela região nós tínhamos uma população muito alta de pesodoros, tá? Ele é um percevejo que ele tem a preferência um pouco mais pela fase de florescimento da soja, ou seja, o pico populacional dele normalmente ocorre um pouco antes do que os demais percevejos, porque ele gosta dessa flor da soja, digamos assim, dessa fase de florescimento. E o Nesara, ele é um percevejo que tem uma ocorrência maior no sul do Brasil, em regiões mais frias, né? Também é um pentatomídeo, que tem 5 estágios ninfais, os ovos são amarelos, mas a postura é feita nessa placa hexagonal. E o adulto é totalmente verde. De modo geral, a população de Nesara é bem menor do que a população de euquistos e também de epesodoros. A maioria dos nossos problemas estão focados em euquistos zeros e em pesodoros. Ok? Aqui um trabalho que mostra o potencial de dano desses percevejos. Aqui eu tenho 4 espécies, né? Pesodoros, Nesara, Dichelopes e euquistos. Aqui eu tenho o ciclo, quando a população começa a ocorrer aqui no ciclo R5 e não é feito controle. Aqui R6 e R7. A gente nota que aqui, ó, o potencial de dano de pesodoros aqui em R5 é muito alto. Por quê? Porque ele derruba muita flor no início e aquele grão que está no início de formação também não se desenvolve. Então, é uma praga que tem um potencial de dano muito grande. Para euquistos, a gente vê que o potencial de dano é um pouco maior em final quando a soja está um estágio fenológico um pouco mais avançado. Apesar de a gente ver uma pequena diminuição do número de grãos, o problema é que devido ao processo de alimentação, o percevejo é um inseto sugador, ele coloca o rosto aqui e fura esse grão. Então, acomete, abre a porta de entrada para alguns patógenos e interfere na qualidade desse grão, ok? Aqui algumas fotos, né, que ilustram bem como ficam os grãos devido à injeção de toxinas que ocorre durante o processo de alimentação destes percevejos. Qual deles é o mais danoso para a cultura da soja? Já tem alguns trabalhos publicados que demonstram. Se a gente for ver profundidade de dano, potencial de dano, o Pesodoros, ele tem um aparelho bucal um pouco maior, chega aí a 2 milímetros de profundidade, tá? Em relação a euquistos, por exemplo, e Dichelopes, que é bem menor, 0,8 e 0,5 milímetros, tá?
Então, se a gente comparar percevejo por percevejo, o Pesodoros é o mais danoso. No entanto, devido ao alto nível populacional que apresenta em todas as regiões do Brasil, Euquisto Zero, sem dúvida nenhuma, é o nosso principal problema, o que vai dar mais dor de cabeça para o produtor, ok? Aqui, ó, danos de percevejo marrom, eu gosto muito desse trabalho, que é um trabalho bem ilustrativo, né? A gente vê que quando o dano ocorre em R6, né, a soja está com o estágio fenológico mais avançado, a gente nota aqui, ó, onde o inseto inseriu o aparelho bucal dele, fica essa ruptura aqui no grão. Quando ocorre em R5.4, esse grão não consegue se desenvolver, fica xoxo. E quando ocorre lá em R5.2, que é o início do enchimento dos grãos, a gente nota aqui, ó, que realmente o grão não se desenvolve, devido a essa toxina que é liberada pelo percevejo durante o processo de alimentação. Toxina essa que degrada o tecido vegetal, ok? Além disso, além do dano direto do percevejo, alguns outros danos são atribuídos, por exemplo, esse dano, essa anomalia fisiológica, né, que causa essa retenção foliar em cultivos de soja, chamado de soja louca. Atualmente, nós temos também um nematóide que causa essa retenção foliar, tá? Então, a gente chama de soja louca 2, né? Mas é um nematóide que causa. E aqui, nesse caso, a soja louca 1 realmente é causada por altas populações de percevejo que causam anomalias fisiológicas e, eventualmente, a retenção foliar das cultivares. Como eu disse, qual que vai ser os pontos para a gente ter sucesso no manejo e no controle de percevejos? Eu elenco sempre que o principal ponto é o monitoramento, tá? Por quê? Porque é a base. A gente vai pegar aquela população, a gente vai ter ideia do nível da população, seja ela migrante ou já estabelecida, devido ao monitoramento. O que eu gosto de fazer? O que eu falo sempre para o pessoal? A gente pode dividir em duas populações, tá? No início do cultivo da soja, a gente tem a população migrante, tá? É aquela população que está saindo da hibernação e está vindo para o cultivo, tá? Essa população, ela é mais fácil de controlar, tá? Qualquer produto utilizado vai ter uma boa eficiência de controle. Então, é importante, quando a gente for validar um produto, de a gente separar essa população migrante do que essa população que está estabelecida, que vai ser a primeira geração dessa população migrante. Vai chegar os adultos, eles vão se alimentar ou ovipositar, e aí vai começar a aparecer ninfas e adultos, e essa população se estabelece no cultivo. É essa população que nos dá a maior dor de cabeça, que justamente vai ser de mais difícil controle. Quais são os níveis de controle que a gente tem empregado? A gente trabalha com 1 percevejo por metro em lavoura para semente e 2 percevejos por metro em lavoura para grão, tá? É um inseto que tem alto potencial de dano. E o que a gente sempre fala para os produtores? A gente sempre orienta de iniciar o controle do percevejo já no estágio vegetativo. Essa soja de crescimento indeterminado, em praticamente 20 dias, ela já está soltando as primeiras flores. 20, 25, 30 dias, depende muito de cultivar. As cultivares mais precoces soltam essa primeira flor muito rápida. Então, é necessário controlar essa população migrante. Por quê? Ela já é de mais fácil controle, devido a ser uma população que estava um estágio, os insetos estavam, vamos digamos assim, malnutridos, que eles estão vindo de fora. Por quê? Porque a gente retarda esse pico populacional. Está famoso, né, devido ao surto a pandemia de coronavírus, de falar do achatamento da curva, né? Justamente é isso que nós estamos fazendo para a população de percevejo. Controlando de forma efetiva essa população migrante, levando sempre em consideração o nível de controle, lógico, a gente vai retardar esse pico populacional e manter essa população mais baixa até o final do ciclo, tá? Como eu disse, inicia-se o controle aqui para evitar esse estouro populacional, essa grande população no final do ciclo da soja, no período reprodutivo aqui de enchimento de grão, que é de extrema importância o controle dessa praga devido ao potencial de dano que ele vem causando nesses cultivos, ok? Controle químico de percevejo. O que eu tenho visto nos últimos anos que eu atuo aqui no Mato Grosso? É dividido basicamente em misturas, né? Aqueles produtos que vêm com as misturas prontas. Basicamente nós temos neonicotinoides misturado com piretroides
e organofosforados misturados com piretroides. É a grande maioria dos produtos utilizados para controle de percevejo. E também nós temos alguns organofosforados, que são empregados e utilizados para o controle desse complexo de percevejos. Aqui alguns dados, né, que mostram o número de aplicações que são realizadas. Aqui eu tenho dado das 3 últimas safras. A gente vê que a grande maioria aqui dos produtores necessitam de 2 a 3 aplicações durante o ciclo para controlar as populações de percevejo. Lógico que esse número de aplicações vai depender se a soja tem ciclo longo ou curto e do manejo que ele vai fazer nas demais culturas que tem ali. Se ele vai reduzir bem aquela população ou não durante, fora da cultura da soja, digamos assim. Então, como a gente vê aqui que a grande maioria aqui usa de 2 a 3 aplicações durante o ciclo para controlar percevejo. Lógico que há casos pontuais e extremos, em algumas regiões que têm o clima mais favorável a essas espécies, chega a se fazer 4 ou acima de 4 aplicações. Em algumas regiões, apenas uma aplicação já é o suficiente. Dentre os produtos mais utilizados, tá? Aqui a gente tem a setinha vermelha aqui, ó. A gente nota, aqui está em percentual, tá? Controle de percevejo. A gente nota que aqui, ó, 49% das aplicações que são feitas na cultura da soja são para o controle do percevejo, tá? De percevejos. E dentre os produtos mais utilizados, a gente tem o acefato, lambda-cialotrina mais chametoxan, seguido de imidacloprid e bifentrina. Então, são os que têm o maior percentual, como eu falei para vocês, né? Basicamente, organofosforados e misturas entre piretroides e neonicotinoides, ok? O que isso tem importância? Justamente por ser produtos muito utilizados, se não for feito um trabalho de manejo consistente e realizado aplicações sequenciais desses produtos, a gente tem a seleção de populações resistentes. Então, aqui é um slide adaptado do IRAC, né, que é o comitê que valida e avalia a resistência dos inseticidas, das pragas às moléculas inseticidas. Então, a gente trabalha sempre em janelas, divide essas janelas, né? E, por exemplo, se a gente usa um organofosforado aqui na primeira janela, a gente pula a segunda janela e volta a usar ele só na terceira janela, tá? Justamente para evitar essas aplicações sequenciais, para não ter a seleção de populações resistentes, tá? Para manejo de percevejo, assim como para o manejo de bicudo, por exemplo, a gente não tem muita opção de rotação de ativo. Alguns novos produtos estão vindo com alguns grupos químicos diferentes, que nos vai dar possibilidade de ter um programa mais estruturado de manejo de resistência, tá? O controle biológico, o que nós temos observado em relação ao controle biológico? De modo geral, as ferramentas de controle biológico estão em amplo crescimento no Brasil, tá? Utilizando sempre algum entomopatógeno, fungo, vírus ou bactéria, e também insetos predadores ou parasitoides. Para percevejo, tem sido usado muito parasitoides, tá? E o que é importante salientar? Essa ferramenta biológica, ela vai funcionar de forma complementar ao controle químico, tá? Inicialmente, ela não deve substituir o controle químico. Ela tem que entrar de forma complementar. Por quê? Vai nos auxiliar justamente na montagem dessas janelas de aplicação, no qual eu evito ou reduzo a possibilidade de seleção de populações resistentes, tá? Hoje nós temos grandes empresas e até algumas pequenas empresas trabalhando principalmente com parasitoides, né, por controle de percevejo, basicamente com essas duas espécies, que são parasitoides de ovos, Telenomus podis e Trisocus basalis, tá? Houve uma evolução nos últimos anos da tecnologia de liberação desses parasitoides. Hoje são feitas por drone. A gente tem grandes exemplos de vários trabalhos no Brasil utilizando desses parasitoides para o controle de ovos, de percevejo, né, eventualmente para redução populacional. E para isso eu tenho que ter um ambiente estruturado. E aí eu vou ter que levar em consideração bastante seletividade de algumas moléculas, tá? Não só para o manejo de percevejos, mas também para o manejo, moléculas essas utilizadas no manejo de outras pragas. E também é importante deixar claro para o produtor que a ferramenta biológica
normalmente não tem aquele efeito que o produtor gosta de ver, né? Que é o knockdown. Ou seja, aplicou e viu a praga caindo. É ferramenta que demora, então a gente tem que construir o sistema para favorecer o controle biológico. Essa ferramenta biológica, qual que é a importância? Se bem empregada dentro de um ambiente estruturado, o que vai acontecer? Ela vai nos trazer sobrevida a alguns produtos químicos. Por quê? Vai evitar a utilização desses produtos em aplicações contínuas. E daí a gente vai ter mais opções para o controle dessas pragas. Para finalizar, né, vou falar um pouco de outro percevejo bastante importante no nosso sistema, que é o percevejo barriga verde. A gente tem duas espécies no Brasil, né, o Dichelopes melacanthus, que é o que tem maior ocorrência aqui na região do Cerrado, e o Dichelopes furcatus. São insetos bem parecidos, o melacanthus tem essas estruturas mais escuras aqui, e é um inseto, como eu disse, ele não vai ter tanta importância na cultura da soja, mas é uma das principais pragas iniciais na cultura do milho, tá? Como eu disse, ele vai chegar aqui no final do ciclo da soja, se a colheita for rápida e muitas vezes mal feita, que cai muito grão, que a máquina está desregulada, esses grãos que ficam presentes aqui em meia palhada, servem de alimento para esse inseto. O manejo inadequado de plantas daninhas também favorece, com que essas plantas favorecem a permanência desses insetos na área. Em subsequência, quando for semeado o milho, muitas vezes esse intervalo aqui é muito curto, o pessoal já, dependendo da chuva, né, vem colhendo soja e já plantando milho em sequência, e aí é uma praga que vai acometer a plântula de milho que está vindo em sequência. Aqui algumas fotos, né, da região do Cerrado brasileiro, como eu disse, ó, vem uma máquina correndo, a gente tem ali ó, a palhada, o sistema de plantio direto é um grande aliado nosso. No entanto, esses grãos que ficam, ou até algumas plantas daninhas que não foram controladas de forma efetiva, servem de abrigo para um percevejo. Aqui a gente encontrou alguns percevejos e logo atrás vem uma plantadeira ali semeando milho, na qual esse percevejo vai atuar como praga. Aqui algumas fotos, né, do trabalho que eu fiz em parceria junto com o pessoal da APTA, ali Centro-Norte, região de Pindorama, e com o programa Milho e Sorgo de Amendoim, pessoal do IAC, né? A gente, na época, na minha dissertação de mestrado, a gente fez alguns trabalhos com barriga verde, vendo o potencial de dano realmente desse inseto para a cultura do milho. Aqui uma planta que não teve ataque e uma planta que sofreu o ataque do percevejo. Olha a redução do crescimento, tá? O que nós observamos durante o trabalho? Quanto maior a nota, ou seja, quanto maior o dano do percevejo na planta, ela vai ter menor peso, menor número de fileira de grãos, menor massa de grãos. Então, assim, quanto mais tempo o inseto fica se alimentando, quanto maior a população, que o dano vai ser mais alto, menor os caracteres produtivos da planta, tá? Então, para manejo de percevejo barriga verde, como eu disse, a amostragem é a principal ferramenta. A gente tem que realizar essas vistorias já na palhada, antes do estabelecimento da cultura. Em altas populações, é necessário o uso de inseticidas já na dessecação e também em tratamento de semente. E se essa população for bastante alta, logo na pós-emergência do milho, nos primeiros dias, já é recomendado uma aplicação de inseticida visando o controle dessas espécies. Como considerações finais, tá? Como eu disse, para qualquer programa de manejo integrado de pragas, o monitoramento é de extrema importância. A gente tem que entender a região, qual que é o sistema de cultivo que eu adoto na região. Para quê? Para pensar o manejo de pragas dentro desse sistema, levando em consideração que aplicações de inseticidas de diferentes modos de ação, em sistema de rotação, para quê? Para evitar a seleção de populações resistentes e, como eu disse, não focar só no inseticida. Eliminação eficiente de soqueiras e tigueras. A gente vê muita planta de algodão no meio da soja, de milho no meio da soja, de soja no milho e por aí vai. Essa eliminação de tiguera é de bastante importância para deixar esse ambiente mais desfavoráveis às pragas e a realização das boas práticas agrícolas, visando e dando suporte sempre ao manejo integrado de pragas. O nosso tempo é curto, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Acredito que eu não estourei meu tempo aqui, mas estou à disposição para as eventuais perguntas. Agradeço a todos mais uma vez, a Ihara pela oportunidade e estou à disposição. Fica o meu e-mail, meus contatos
e à disposição de todos. Obrigado. Passo a palavra para o pessoal aí. Nós que agradecemos, Jacob, pela excelente apresentação e pelas informações aqui que foram apresentadas, né, todas muito bem explicadas e aplicáveis no campo. Eu tenho aqui muitas perguntas, nós vamos selecionar algumas devido ao tempo que nós temos. A primeira dela é do José Augusto Ribeiro. Obrigado, José Augusto Ribeiro, pela participação e pelo envio da pergunta. E ela é sobre por que o controle em vegetativo, se o problema é na formação de grão? Onde entra a eficácia dos produtos fitossanitários que são aplicados nessa fase vegetativa? Como eu mencionei na palestra, esse controle no vegetativo é justamente para evitar aquele alto pico populacional em subsequência. Essa população migrante, ela é mais fácil de controlar, tá? Então, normalmente, se eu esperar a população estabelecer, muitas vezes eu vou ter que trabalhar, esse estabelecimento é muito rápido, e aí a gente trabalha numa situação desfavorável. A gente chama aqui no Mato Grosso de apaga-fogo. Por quê? Porque a população está muito alta e aí você aplica inseticida. A população cresce muito rapidamente de novo e a soja fecha. Então, o ambiente vai ficando desfavorável para o controle desses percevejos. Então, por isso que a gente recomenda esse controle já no vegetativo, para reduzir o índice populacional que está para vir no reprodutivo. Muito bem. Temos uma pergunta também do Tiago Gazola. Obrigado, Tiago, pela pergunta. Ele pergunta se tem alguma... Primeiro, são várias perguntas na realidade. Ele pergunta se tem algum tipo de bico específico que você recomenda para aplicação e controle do percevejo na cultura da soja. Normalmente nós encontramos a maior população no terço médio da planta e com o dossel fechado, o que fica difícil em algumas situações para atingi-los. E existe também um melhor horário pensando no hábito do inseto? Certo. Essa é uma pergunta sempre pertinente que nós temos, né? A questão dos bicos, a questão da distribuição de gotas na planta é sempre importante. O que nós temos que ter em mente? Se a gente optar por gotas maiores, essas gotas têm baixo poder de penetração. Então, normalmente, eu vou ter que usar um bico que vai produzir gotas menores. Quanto menor a gota, maior o poder de penetração. Só que nós temos que levar em consideração vários fatores. Se essa gota é menor, ela tem um tempo, uma vida útil mais baixa. Então, ela está mais sujeita à evaporação, à deriva. Então, a gente não pode levar em consideração só o bico, mas em si todo o sistema de aplicação, tá? Da tecnologia de aplicação. A questão de horário, a gente nota que a população se movimenta mais em horários um pouco mais quentes do dia, tá? De manhã, por exemplo, a população está bem escondida, bem de manhãzinha. Quando chega aí 8, 9 horas da manhã, que o sol começa a esquentar um pouco, é onde a população começa a se movimentar um pouco mais, então fica um pouco mais fácil de eu fazer essa aplicação. Mas é importante salientar que para realizar a aplicação, nós temos que levar em consideração todos os fatores, dependendo da tecnologia que eu vou adotar, se é aplicação aérea ou terrestre, mas basicamente é isso. Eu podia ficar o dia inteiro aqui, a noite inteira, falando de tecnologia de aplicação. Bacana. Tem uma pergunta também do Mauro Mesco, que é muito importante, ligado à questão de semente. Nós sabemos que o percevejo não causa apenas os danos de produtividade, eles também chegam a causar danos de qualidade. A pergunta dele vai de encontro se tem uma diferença no manejo em áreas de produção de sementes. Sim, tem bastante diferença. Como eu disse, nas áreas de produção de semente, a gente vai adotar um nível de controle mais baixo, que é de 1 percevejo por metro. Nós vamos ser mais rigorosos no controle desse percevejo, justamente para minimizar os danos, tá? Nas áreas de produção de grãos, a gente trabalha com 2 percevejos por metro, então a gente dobra o nível de controle praticamente. Então, realmente, para a semente, o controle de percevejo é de suma importância, por isso trabalhar com esse nível de controle mais baixo. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui também, do Renato Goy. Ele pergunta para a gente, obrigado Renato pela sua pergunta, qual a porcentagem de danos que o percevejo pode causar no reprodutivo? Ou seja, acredito que ele quer perguntar aí qual o potencial de danos em sacos por hectare, o que o percevejo pode chegar a causar de danos no reprodutivo, se ele não controlado. Certo. É uma praga que tem alto potencial de dano, tá?
É difícil falar em porcentagem, mas eu coloco aí mais de 50%, 60%, porque não é só a quantidade de grão que está sendo produzido, tá? Como eu falei, se Pesodoros, por exemplo, que ocorre antes, derruba muita flor, então a gente tem perca de número de grãos. No entanto, se a planta tiver com bastante grãos e já tiver na fase final de enchimento e chega uma população grande de percevejo, eu não vou ter tanto perca em número de grãos. No entanto, a qualidade desses grãos vai ser ruim, tá? Então, é uma praga que tem alto potencial de dano, tanto que o nível de controle é bem baixo, vocês viram que é 1 ou 2 percevejos por metro. Então, é realmente uma praga que tem aí, em alguns casos, derruba 60%, 70% da produtividade realmente. Tem uma pergunta também do João Alberto. Obrigado, João, pela sua pergunta. Ele questiona se tem algum estudo sobre pH de inseticidas quando eles são associados a fungicidas. Se tem alguma interferência na eficácia do inseticida ou até mesmo do fungicida. Você tem algum tipo de informação para nos ajudar aí, Jacob? Sim, é um assunto também bastante pertinente, né? A questão de pH de cauda. Normalmente, para inseticida, essas moléculas que a gente falou, organofosforado, piretroides com neonicotinoides, a questão pH não interfere tanto. Normalmente esse pH é sempre meio ácido, né? Vamos colocar aí de 5 a 6, então não tem tanta interferência. Eu vejo o problema de pH basicamente quando a gente trabalha com produtos biológicos. Por exemplo, se eu for usar baculovírus para o controle de lagarta na cultura da soja, se eu trabalhar com pHs muito alcalino, daí tem o problema na aplicação. Mas para percevejo, usando esses produtos, eu não vejo tanta interferência não. E normalmente esse pH vai ser mais ácido mesmo. Muito obrigado, Jacob. Pessoal, nós estamos recebendo muitas perguntas, a interação está muito bom, muito obrigado. Continue enviando as suas perguntas, aquelas que nós não conseguimos responder aqui durante a nossa live, durante o nosso webinar. Nós vamos dar o procedimento correto e após assim que finalizar, nós vamos encaminhar para a pessoa responsável e ela vai encaminhar a resposta para vocês. Dando sequência, eu gostaria de convidar agora o meu colega consultor de desenvolvimento de mercado, o Guilherme Tacal, que fica sediado no Mato Grosso, para dar continuidade e nos apresentar as tecnologias que a Yara tem para o controle de percevejos na cultura da soja. Guilherme Tacal, eu passo aí para você agora. É um prazer estar aqui representando a Yara, apresentando o nosso portfólio para vocês. Tá? Eu vou compartilhar a minha apresentação para vocês poderem acompanhar. Bom, primeiramente, antes de eu começar a falar aí, especificamente aí do nosso produto, né, do Zeus, eu gostaria de falar um pouquinho da Yara, né? A Yara, como todos sabem, né, ela é a principal plataforma aí de acesso, né, dos agricultores brasileiros às tecnologias japonesas, né? Estamos aí há mais de 55 anos no mercado, né? Temos aí mais de 60 produtos no nosso portfólio, né? E atendemos mais de 100 culturas. E nos últimos 2 anos, lançamos mais de 20 produtos. Tá? E como o Jacob bem disse, né, o manejo do percevejo é um dos maiores desafios da agricultura brasileira atualmente. Né? E o Zeus, né, que eu vou apresentar para vocês, com certeza ele está elevando o patamar de controle do percevejo para outro nível. Né? O Zeus, ele possui uma molécula exclusiva e inédita no Brasil, né, que a gente chama de dinotefuran, né, é um efeito de choque residual únicos e eficiência incomparável para o controle do percevejo, tá? E agora eu gostaria de mostrar para vocês aí um vídeo a respeito da molécula dinotefuran. Pessoal, dando continuidade, nós estamos com alguns problemas de internet, passar para vocês um pouco do vídeo do que é a nossa nova tecnologia. A Yara que fez esse ano 55 anos de mercado, 55 anos contribuindo para o progresso e competitividade da agricultura brasileira, trazendo inovações japonesas para o mercado do agronegócio, principalmente para a cultura da soja. Nós temos esse ano a grata satisfação, na realidade no ano de 2019, nós tivemos a grata satisfação de lançar o Zeus no mercado de soja, para o controle de percevejos. Molécula inovadora que tem dentro do produto,
que possui uma alta sistemicidade e um alto poder de choque para o controle de percevejos e de sugadores da cultura da soja. Como vocês puderam ver, né, o dinotefuran, que é a nossa molécula inédita, está dentro de 4 principais produtos para o controle de sugadores de pragas que acometem as principais culturas cultivadas no Brasil. Em específico, o que nós vamos comentar aqui com vocês hoje é sobre os Zeus. Takao, você está na escuta aí? Opa, tô sim, Marco. Dando continuidade, então, a minha apresentação aí, tivemos um probleminha técnico, né, mas isso aí acontece. Vou apresentar aqui para vocês algumas características, né, do Zeus, né. Ele é um produto aí que tem uma formulação EW, né. O modo de ação dele aí é por contato e ingestão, né. E como eu falei para vocês, o princípio ativo do produto, ele é um produto à base de dinotefuran mais lambda-cialotrina, tá? Bom, eu comentei com vocês que ele tem uma eficiência incomparável aí para o controle de percevejos, né? E a principal característica desse produto aí, né, falando especificamente do dinotefuran, é a sua solubilidade, né? Se vocês derem uma olhada aí, o dinotefuran, ele é 10 vezes mais solúvel do que o nosso principal concorrente de mercado, né? E o que essa solubilidade ela influencia aí no desempenho do produto, né? Hoje uma planta de soja, logicamente, dependendo do estágio fenológico, ela pode ter até 80% do peso dela em água, né? Então, você ter um produto que tem alta solubilidade em água, consequentemente, você tem uma maior sistemicidade desse produto dentro da planta, tá? Então, é isso que o diferencia dos demais produtos que a gente tem atualmente no mercado, tá? E faz com que ele tenha essa alta eficiência de controle, tá? O espectro de ação do produto, né, ele é um produto aí, muito focado para o mercado de percevejos, né, percevejo marrom, o percevejo barriga verde aí na cultura do milho, nas culturas de inverno, para o pessoal que está lá no sul, né, a mosca branca também e a cigarrinha em pastagem. Aqui eu trago para vocês, né, um gráfico para ilustrar o efeito de choque desse produto. Para quem já teve a oportunidade de acompanhar esse produto no campo ou participar de algum evento, de alguma feira em que a Aihara estava presente, teve a oportunidade de ver isso aqui, né? Ele realmente tem um efeito de choque extraordinário. Se vocês derem uma olhadinha ali na primeira barrinha, né, vocês vão ver que após 30 minutos após a aplicação do produto, nós já temos 100% da população morta, né? E a gente comparando ali com o nosso principal concorrente de mercado, a gente vê que o concorrente ele demora um pouco mais, né? Para quem teve a oportunidade de ver isso a campo, né? E já teve a oportunidade de trabalhar com produtos, sabe que realmente isso acontece a campo, né? Você fazer a aplicação do produto e depois voltar lá depois de 30, 40, uma hora, você vai ver que realmente o produto ele tem uma alta eficiência, tem um alto poder de choque, tá? Ele é 3 vezes mais eficaz em choque com relação, se comparado aí ao nosso principal concorrente, tá? Um outro dado importante, né, que no caso do percevejo é de suma importância, é que o produto também tenha residual, né? Não basta ele ter somente um poder de choque, né? Ele tem que ter residual também para que dê tempo, né, de você poder entrar e esperar um pouco para você poder fazer
a segunda aplicação, caso necessário, né? Aqui nós temos um trabalho publicado, né, feito aí pela Fundação MS, né, na safra 18/19, onde a gente compara os Zeus frente aos nossos dois principais concorrentes, né? E o que a gente percebe é o seguinte, né? Até 14 dias após a aplicação ali, a gente vê que os Zeus ainda apresenta uma ótima performance, né? E a gente percebe ali que os nossos dois principais concorrentes de mercado, a partir de 7 dias ali, a eficiência já cai abaixo de 80% e muito provavelmente ele teria que entrar fazendo uma aplicação novamente, né? Enquanto o Zeus, ele tem um residual mais prolongado, né? E uma eficiência muito maior. Bom, pensando aí no manejo de percevejo, né? Hoje a Errara, ela tem 3 produtos no seu portfólio, né? Que é o Zeus, o Bold e o Pirefos, né? E o manejo para a cultura da soja, pensando nesses 3 produtos, né? Ficaria aí dessa seguinte forma, né? O Zeus posicionado aí a 500 ml por hectare, o Bold a 600 ml por hectare, e o Pirefos, que é um produto de choque, né? Ficaria posicionado aí a 350 ml por hectare, tá? Bom, e para finalizar, né, eu gostaria de dizer, né, que nós, como profissionais, agrônomos, técnicos, agrícolas e produtores, devemos zelar pela segurança dos nossos clientes, parceiros e funcionários, né? Por isso, o uso do EPI é indispensável. Tá? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né? O Zeus realmente é um produto que veio para revolucionar o mercado de percevejo, né? É um produto que quem já usou nessa safra sabe do que eu estou falando, né? E para quem está me ouvindo aqui, está participando do webinar, não teve a oportunidade de conhecer o produto nessa safra, entre em contato com quem já trabalhou com o produto, né? Pergunte qual foi o desempenho do produto, porque a Errara, ela acredita muito nesse produto, realmente o produto tem entregado uma eficiência diferenciada aí no manejo de percevejo. Marco, volto com você. Muito bom, Takao. Muito obrigado pelas informações. Lembrando também que nós estamos lançando no mercado, a partir do mês que vem, o Esquadrão Inseticida. O Esquadrão Inseticida, que é composto por 3 produtos, 6 diferentes moléculas para o melhor manejo de percevejos na cultura da soja. Pessoal, nós estamos recebendo muitas perguntas, continuem enviando, continuem interagindo. As que nós não conseguirmos responder aqui para vocês no nosso webinar, nós estaremos endereçando aos principais responsáveis e posteriormente levando as respostas para vocês. Tem uma pergunta aqui da Eliana, obrigado Eliana pela sua participação. Ela pergunta qual a característica, Guilherme Takao, que confere aos Zeus a sua alta sistemicidade. Bom, Marco, como eu mostrei ali na minha apresentação, né, o Zeus, ele é 10 vezes mais solúvel que o principal concorrente de mercado, né, e isso realmente confere a ele essa alta sistemicidade, né, realmente, você ter um produto com uma alta solubilidade, consequentemente, você vai ter um produto mais sistêmico, né, um produto que vai chegar onde precisa chegar, né, e, consequentemente, você vai ter aí um controle muito superior aí do percevejo, pensando na cultura da soja ou do milho ou das culturas de inverno. Obrigado, Takao. Tem mais uma pergunta aqui, que ele pergunta referente ao monitoramento. É o Matheus. Obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Referente ao monitoramento, qual seria a quantidade de pontos amostrados e percevejos por pano de batida para entrada, uma melhor entrada com os inseticidas para o controle de percevejo na cultura da soja? Bom, vou tentar responder aqui, mas eu acho que essa pergunta aí até o Jacob poderia falar melhor que eu, né? Mas assim, o monitoramento, igual o Jacob já expôs aí, realmente é muito importante, né? Precisa ser feito, né, para você entrar no momento adequado, né, com essas aplicações, tá? O que a gente recomenda aí, o Jacob até apresentou na apresentação dele, né, é que você faça entrada aí quando você tiver de 1 a 2 percevejos por pano de batida, né? Agora, a forma de você fazer o monitoramento, existe diversas formas de você fazer esse monitoramento. Você pode fazer em zigue-zague, pontos aleatórios dentro do talhão, né?
Mas, assim, existe N formas de ser feito isso e, não sei, acho que o Jacob até poderia contribuir melhor com esse ponto aí, pela experiência que ele tem aí com pesquisas aí sobre inseticidas. Só para contribuir com a resposta, Takao, na verdade o monitoramento é assim, quanto mais pontos eu pegar dentro de um talhão, mais pontos por hectare, mais confiável vai ser esse monitoramento. O grande desafio que nós temos no Mato Grosso, no Centro-Oeste, basicamente, é a extensão das áreas, né? É uma característica única de agricultura que nós temos aqui. Normalmente, o pessoal trabalha aqui um ponto ou 2 pontos para cada 10 hectares, por exemplo, tá? Mas o recomendado, o que seria o recomendado? 1 ponto por hectare, basicamente, tá? Só que o grande desafio é o número de monitores e a grande extensão que nós temos da área. Mas quanto mais pontos você tiver naquele hectare, mais confiável vai ser a sua amostragem. Bacana, obrigado, Jacob. Tem mais uma pergunta, Jacob, que eu endereço a você, é do Fábio Miguel Furf. Obrigado, Fábio, pela participação, obrigado pela sua pergunta. Ele parabeniza pela bela apresentação, Jacob, e pergunta se existe algum caso de resistência confirmado no Mato Grosso, algum que você tenha conhecimento. Correto. É uma pergunta sempre pertinente, né? O que nós temos visto? O IRAC, que é o comitê responsável que vem executando esses trabalhos, junto com alguns outros pesquisadores, vem monitorando algumas populações do Brasil inteiro, na verdade. O que a gente observa? Para alguns neonicotinoides, já tem alguns trabalhos publicados mostrando uma alta tolerância dessas populações, tá? Então, alguns neonicotinoides que são muito utilizados, então a gente já vê essa tolerância. Para o próprio piretroide, tá? Por exemplo, bifentrina, que é um inseticida muito utilizado, a gente nota em algumas áreas que já tem, eu não vou dizer resistência, mas a população já tem uma certa tolerância. Então, por isso da importância da rotação dessas janelas de aplicação, porque se essas populações ainda não estão resistentes, a gente consegue voltar à suscetibilidade. Então, a importância de novos produtos, monitoramento e aplicação em forma de janelas. Muito bom, Jacob. Obrigado, né? Ressalta a importância da rotação de produtos para o controle de percevejos, né? E de encontro a isso, novamente eu saliento a vocês, a Yara está lançando o Esquadrão Inseticida para que você consiga rotacionar e melhor controlar os percevejos na cultura da soja. Tem mais uma pergunta aqui, Takao. Uma pergunta do Marcos Aurélio. Obrigado, Marcos Aurélio, pela sua pergunta. Ele quer saber se o Zeus controla também adultos e ninfas. Controla, sim. Tá? Ele tem um ótimo efeito, aí, um ótimo controle sobre adultos e ninfas. Né? Ele tem o efeito de contato, né, de choque, né, por contaminação tarsal ou até mesmo por você atingir diretamente o alvo, né, e o efeito residual do produto. Né? E, igual eu falei na pergunta anterior, né, devido à alta sistemicidade do produto, você tem um bom residual e ele controla, assim, tanto adulto quanto ninfa. Excelente, Takao. Tem uma pergunta também do Sebastião Oliveira. Obrigado, Sebastião, pela pergunta. Ele fala que trabalha com sementes. Qual seria o monitoramento correto, Jacob ou Takao, para a entrada de controles no controle de percevejos para semente? Aqui no Mato Grosso nós temos contato com alguns sementeiros, né? E que o pessoal comumente faz de monitoramento é presença e ausência, né? No caso de sementes. Então, você encontrou o alvo, encontrou a praga, você entra fazendo aplicação. Então, é presença e ausência. O sistema de monitoramento mais utilizado na soja é a questão do pano de batida, até pela praticidade e pela rapidez, né? E, como eu falei, os níveis de controle, a literatura já estabelece isso, já tem isso muito bem. Como o Takao falou, atingiu média de 1 percevejo por metro, já é recomendação de aplicação para quem produz semente, justamente para não ter aquelas puncturas e danificar a qualidade dessa semente, germinação e entre outros fatores. Bacana. Tem mais umas perguntas, nós estamos recebendo várias perguntas, inclusive elogios aqui, né? Tem o pessoal elogiando o sistema Planta Forte, tem o pessoal Edivaldo aqui falando, boa noite, já usei, gostei muito do Zeus e vou usar novamente em área total. Excelente, obrigado pelo seu depoimento, Edivaldo. Tem mais uma pergunta aqui, Jacob, sobre milho.
O Jackson de Oliveira, ele pergunta para a gente, obrigado Jackson pela sua pergunta, se no milho é preciso ter área foliar para a aplicação do inseticida, para um melhor controle de percevejo na cultura do milho. Uma pergunta muito importante, tá? O que nós temos visto? Por exemplo, o milho, logo que ele germina, que ele está ali com 2, 3 dias de germinado, esse seria o time inicial para fazer essa aplicação. Justamente porque o potencial de Dichelopes em plântulas de milho é muito alto. Então, a gente tem que ir no máximo aí de 5 dias. Não posso passar muito disso, porque senão a gente já deixou um período da planta desprotegido e, eventualmente, a gente vai ter um maior dano nessas plântulas, devido ao ataque do percevejo. Muito bom. Obrigado, Jacob, pela excelente explicação, por sanar algumas dúvidas dos nossos, das pessoas que estão nos acompanhando aí ao vivo nesse webinar de soja, da controle de percevejo da cultura da soja. Nós estamos caminhando para o encerramento, nós estamos recebendo muitas perguntas, muitos elogios. Continuem enviando as perguntas. Como eu já disse aqui, reforço a vocês, todas elas serão respondidas pelos responsáveis. Eu gostaria de convidar, Jacob, a você para se despedir, para a gente caminhar para o encerramento. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado por compartilhar conosco um assunto informações técnicas para o controle de percevejo, né? O percevejo que é a segunda maior preocupação do sojicultor brasileiro, né? Ok, eu que agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez a Ihara pela parceria aí, a gente vem conduzindo bastante trabalho em parceria nos últimos anos e agradeço a oportunidade de estar falando para um grande público, né? É sempre importante estar falando de manejo integrado de pragas. É um assunto que é de extrema importância e cada vez mais nós temos que difundir isso no Brasil. Espero ter contribuído com o webinar e fico à disposição para qualquer dúvida. Mando um abraço aí para os amigos que acompanharam e uma boa colheita e uma boa safra para todos. Obrigado. Obrigado, Jacob. Nós passamos de 500 pessoas nos assistindo, são mais de 500 pessoas que estão recebendo essas informações relevantes para o controle correto do percevejo na cultura da soja, dos percevejos na cultura da soja. Eu gostaria de convidar também, parabenizar e agradecer o Guilherme Tacal, consultor de desenvolvimento de mercado. Tacal, você gostaria de se despedir? É o primeiro webinar aí, uma experiência diferente, né? Fazer uma apresentação aí online, né? Mas assim, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Que assistiram ao webinar. Espero que as informações aí sejam valiosas, né? Para ajudá-los, né? No manejo do percevejo. E volto a dizer, né? Para você, produtor, que não conhece o Zeus, não teve a oportunidade de conhecê-lo agora nessa safra, entre em contato com quem trabalhou com o produto, com quem testou o produto, ou procure os nossos vendedores, os nossos distribuidores, né, para conhecer o produto, tirar dúvidas sobre o produto, não só do Zeus, mas de todo o nosso portfólio, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Tacal, novamente, muito obrigado, Dr. Jacob, pelas apresentações, pelo conhecimento compartilhado com a gente. Gostaria de reforçar para você que nos assiste, a Ihara está lançando o Esquadrão Inseticida. Consulte o administrador técnico de vendas mais próximo da sua região, um distribuidor Ihara ou uma cooperativa para mais informações. A Ihara, que esse ano completou 55 anos de mercado, 55 anos trazendo tecnologias japonesas para o controle das principais pragas e doenças, para ajudar os agricultores, para servir os agricultores, pois eles são a razão da nossa existência. São 55 anos contribuindo para o progresso e competitividade da agricultura brasileira. Mais uma vez, o nosso muito obrigado para você que nos acompanhou. E até a próxima.